Olá, seja muito bem-vindo à exposição da carta de 1 João aqui no capítulo 5. Hoje nós falaremos sobre a divindade de Cristo, falaremos sobre como vencer o mundo e também sobre um texto um tanto quanto polêmico, um pouco difícil que João deixa nesse capítulo 5 sobre a apostasia. E a pergunta que nós lidaremos hoje é: será que o cristão verdadeiro pode se apostatar da fé? E nós veremos isso hoje. Se você é a primeira vez que você chega aqui, eu sou a Miriam Oliveira, temos a exposição de 1 João desde, do capítulo 1, e hoje nós finalizamos essa carta, continuaremos também com 2 João, 3 João, e tem outros livros de exposições, cartas de exposições aqui no canal da Escola do Discípulo. Então conheça, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Você que deseja ser intelectualmente robusto e espiritualmente vibrante, essa é a nossa visão, é o que nós desejamos, que você cresça em Deus, no conhecimento da palavra de Deus, no seu relacionamento com Deus. E hoje, então, nós encerramos essa carta, ok? Vamos entrar então no capítulo 5. Já prepara a sua caneta, já prepara o seu papel, o seu caderno de anotações e se desligue agora de todas as outras distrações, ok? Vamos orar então para a gente começar? Querido Deus e Pai, muito obrigada pela sua palavra que será ministrada, Pai. Eu peço que o Senhor possa, nos nossos corações, fazer com que esta palavra germine, que ela produza muitos frutos, Pai, que a gente conheça mais quem é Jesus, que essa pessoa que está me ouvindo agora possa ter a revelação de quem é Cristo na vida dela através da Tua palavra. Pai, alcança cada coração, alcança cada família e que o Teu poder, o Seu amor, Pai, possa ser revelado a cada um de nós, Pai. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos. Amém. Bom, você tem visto que nós abordamos vários temas aqui ao longo dessa exposição. João, ele é um apologeta, e ele realmente tem essa preocupação de revelar a pessoa de Cristo, a sua divindade, a sua encarnação e o quanto isso é poder de Deus para a salvação e para perdão dos pecados. E ele vem combatendo uma heresia chamada gnosticismo, como já temos visto em todas as aulas dessa exposição. E é uma carta bem específica nesse sentido, no Novo Testamento. 1 Pedro também vai combater também essa heresia, mas principalmente aqui vemos o quanto João se preocupa em todo momento deixar isso bem claro para nós. E mais uma vez ele vai entrar agora nesse versículo, ele vai falar sobre a filiação de Cristo e que a fé em Jesus Cristo é o que realmente salva a nossa vida. E isso é muito importante. Então, se você tem alguma dúvida a respeito da sua salvação, se você tem dúvida a respeito da sua fé em Jesus Cristo, leia esses versículos ao longo agora da aula e depois, medite nesses versículos e descanse a sua vida no poder de Deus, de Cristo, revelado na cruz do Calvário. Então vamos começar a leitura do capítulo 5 e ver o quanto é rico esse capítulo, quanto ao longo dessa carta ele tem falado muito sobre a questão da fé em Jesus Cristo, deixado isso bem claro, a preocupação do amor a Deus, o amor às pessoas e o quanto o nosso serviço revela também que somos de Deus, que somos de fato filhos de Deus. No versículo 1 ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Interessante que nesse primeiro versículo ele está falando novamente sobre a filiação em Cristo Jesus, a filiação em Deus, por meio de Cristo Jesus, e ele tocou nesse assunto no capítulo 2, especificamente. Ele retoma esse assunto aqui,
mas realmente para deixar clara a sua mensagem de que é pela fé em Jesus que nós somos inseridos na família de Deus. Não é pela nossa raça, não é pela nossa cor, pelo gênero, não é pela posição social, não é pelo conhecimento que nós temos intelectual a respeito de Deus, porque até o diabo tem conhecimento de Deus, né? Existem muitas pessoas que, enfim, ouvem falar de Deus, já leram a Bíblia inteira e não têm fé em Deus, né? E fé significa confiança. Não é somente crer que existe, mas é confiar no próprio Deus. Então, se você confia na obra de Cristo na cruz, no Calvário, que Ele te salvou dos seus pecados, que sem Ele você é insuficiente para se salvar, então você tem fé no Filho de Deus, você tem confiança no mérito de Cristo, e isso é suficiente para salvar a sua vida. E nós vemos aqui o quão intrínseca é essa relação do amor e da fé, o quanto as duas coisas caminham juntas, o quanto amar a Deus e ter fé estão extremamente ligadas, e amar as pessoas também, né? Então, porque se eu amo a Deus, eu obedeço os seus mandamentos, eu guardo os seus mandamentos, eu amo a Deus e isso não é um peso para mim guardar os seus mandamentos. Na verdade, ao contrário, eu faço isso por amor, eu guardo porque eu sei que isso é vontade de Deus para minha vida e isso é algo bom para minha vida, não é um peso para minha vida. E principalmente isso é obra de Deus na minha vida, não é uma obra minha, de que eu me achego a Deus porque eu decidi ir até Ele. Na verdade, Ele que começou toda a boa obra e Ele é fiel para continuar. Ele é fiel para me fazer andar firme, né? Por meio ali do Espírito Santo, me fazer andar nos seus caminhos. E eu trago aqui uma citação sobre essa relação entre fé e o amor aqui de Werner de Boer, que temos citado bastante ele por aqui, né? Jesus é o Cristo, isso significa, esse homem, Jesus de Nazaré, que no início da presente vivia no pequeno lugarejo da Palestina, que padeceu e morreu na cruz como criminoso, é o Rei da eternidade, o Senhor de minha vida, o Consumador do mundo. Quem consegue crer nisso? Nenhum ser humano racional. No entanto, é crido ao longo de todos os séculos, em todos os povos e todos os quadrantes da terra. É crido de tal maneira que pessoas empenham a vida por essa fé. João afirma que aconteceu algo tremendo a essas pessoas. Por mais insignificantes que possam parecer, são nascidas a partir de Deus. Unicamente por isso podem crer e creem. Então não tem como ser nascido de Deus e não amar a Jesus Cristo, não amar e não crer na sua obra, né, da cruz, de morte e ressurreição. Não há possibilidade, né, de você ser salvo sem crer em Jesus Cristo. Então, Ele é o caminho para Deus. Não existem outros caminhos para Deus. Ele é o único caminho para Deus. Pessoas nascidas de Deus, essas sim podem crer. Essas sim conseguem crer nesse absurdo que é a cruz. Nesse absurdo, nessa loucura de crer que há 2000 anos alguém morreu por você e isso impactou a sua vida hoje. Alguém ressuscitou e isso impactou a sua vida hoje. E Ele é o próprio Deus e que se encarnou e que veio ao nosso encontro, né? Veio ao nosso encontro, nos libertou dos nossos pecados. E esse é o Deus que se revelou a nós. Então, que loucura a obra e a mensagem do Evangelho. Que loucura para os nossos ouvidos. Que loucura para este mundo dizer que você está errado. A mensagem do Evangelho é essa, você está errado, mas tem alguém que já fez o trabalho por você, porque você nunca conseguiria fazer isso por mérito próprio. Você nunca seria capaz de salvar a si mesmo, se não fosse por Jesus. Olha que loucura. Então não tem como salvar a si mesmo sem Jesus Cristo, ok?
E era o que os gnósticos estavam falando. Não, eu posso me achegar a Deus pelo meu próprio intelecto, eu não preciso de ninguém para isso. Não, não tem como, João está dizendo. Não tem como. Você precisa amar o Filho de Deus, aquele que o salvou. Você precisa entender o que ele fez por você. Porque não há outro caminho, não há outro conhecimento que o leve a Deus. E agora no versículo 2, no versículo 3 que nós lemos, fica claro também como essa fé se manifesta. Através do amor às pessoas, aos filhos de Deus. Você foi inserido na fé, mas a sua vida não é sozinha. Você não vive sozinho a sua fé. Você está inserido numa família de Deus, de muitos irmãos, no qual Jesus é o primogênito. Jesus, ele fez a vontade do Pai. E o alimento dele era obedecer o Pai, era fazer a vontade do Pai. Por isso, o amor está entrelaçado nessa relação, não só a Deus, mas às pessoas, aos filhos de Deus, aos que pertencem à família da fé. E também, no versículo 3, o fato de nós guardarmos os mandamentos. E não é difícil guardar os mandamentos, não é difícil, não é pesado. Os seus mandamentos não são difíceis de guardar, é o que João diz no versículo 3. E no versículo 4, ele nos mostra como é que esse nascido vive, como essa nova pessoa, esse novo nascimento permite que essa pessoa viva. Ele vive vencendo o mundo. Olha só o versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Existem muitas vozes nos dizendo como vencer o mundo. Como nós devemos vencer o mundo, a pobreza, as discriminações, como vencer o status, social, subir de status social. Existem muitas vozes nos dizendo o que é vencer o mundo, o que é melhorar na vida, E são bênçãos de Deus que Deus pode nos dar mesmo. São bênçãos financeiras, bênçãos nos relacionamentos. Deus pode nos abençoar de várias maneiras. Mas o principal aqui, o verdadeiro problema do mundo, o verdadeiro desafio do mundo é o pecado. Essa é a essência de todos os desastres que nós vivemos nas nossas vidas. É o nosso egoísmo, é o nosso pecado, é nossa idolatria. São as coisas que nos desviam do caminho de Deus. E João está nos dando a fórmula. A nossa fé é o que nos leva a vencer o mundo. É pela nossa fé que nós vencemos o mundo. E Jesus mesmo falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque se eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Na fé em mim, na fé no Filho de Deus. No versículo 5 ele continua, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Esses são os verdadeiros vitoriosos sobre o mundo. A nossa fé é o que nos conduz a viver plenamente em Deus. É o que nos dá alegria, é o que nos dá amor, é o que nos dá um senso de sentido para a nossa existência. Ela nos dá significado para a nossa existência. E a partir disso é que nós fazemos boas obras. Não é pelas boas obras que nós fazemos que nos achegamos a Deus. Mas aquele que vence o mundo é aquele que crê no Filho de Deus. É aquele que descansou a sua vida em Deus. Ele confia no trabalho de Deus na sua vida. E por isso ele trabalha, ele guarda os mandamentos, ele busca agir com amor para as outras pessoas, ele busca ter uma vida que seja edificante para outras pessoas, que seja um exemplo para outras pessoas, não porque ele é alguma coisa, não porque ele é superior, mas ele guarda os mandamentos de Deus porque ele ama a Deus e ama as pessoas, porque ele foi impactado, ele foi encontrado por esse amor. Então a nossa fé não é uma fé passiva, apenas só de crer, está tudo resolvido na nossa vida. A gente guarda os mandamentos, a gente vence o mundo com a nossa fé porque ela nos dá sentido para poder agir, ela nos dá sentido para poder viver
viver nesse mundo mau que jaz do maligno e que precisa dos filhos da luz, como nós já vimos ao longo dessas exposições também, o quanto João gosta de fazer essa diferença entre a luz e as trevas. E João faz questão de falar sobre o batismo e a cruz, quando ele menciona que Jesus é aquele que veio da água e do sangue. Então, ele veio da água por meio da imersão no batismo. Jesus foi batizado por imersão, nas águas. E naquele evento, a pomba desceu do céu e ele ouviu a voz do Pai dizendo: Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E a pomba representa ali o Espírito Santo. Então, a Trindade toda se revelando, naquele momento, dizendo: olha, toda a Trindade está participando desta obra de Jesus, da vida de Jesus, e de todo o seu ministério. Então, os gnósticos naquela época criam diferente. Por isso que João aborda dessa maneira, porque eles achavam que o Cristo veio só da água, só do batismo e não da cruz. E eles entendiam, tinha lá um gnóstico específico, no comentário diz sobre Querinto, que era um gnóstico naquela época que viveu na época de João, e ele acreditava que no momento do batismo de Jesus, a pomba era o sobrenatural, era a personificação ali do sobrenatural, e que aquele sobrenatural entrou em Jesus no momento do batismo, como se fosse a divindade de Cristo ali, entrando no momento do batismo e saindo antes da sua morte. Mas não tem nada a ver, isso tudo é uma grande heresia. Nós não cremos na separação da divindade, de Cristo. Cristo era 100% homem e 100% Deus. E em todo momento ele era Deus e ele era homem. Ele viveu as coisas de homem. Ele teve tentações, mas em nada ele pecou. Então, nós cremos que Jesus era Deus, 100% homem. Então, a figura aqui do Espírito Santo é bem importante para nós, porque ele é o Espírito da verdade. Ele é que conduz as pessoas à verdade. E aquilo que Cristo estava dizendo, o ministério de Jesus foi um ministério que caminhou em verdade, porque o Espírito da verdade estava com ele. Então, o Espírito da verdade nos leva a crer no ministério de Jesus, nos leva a crer que no seu batismo ali era Deus conosco, na sua morte e ressurreição era Deus conosco. E ele continua no versículo 7, pois há 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. A prova testemunhal para João era muito importante, porque ele fala como um israelita. O israelita, ele tinha essa preocupação de testemunhar uma situação, um fato. Então, se tinha testemunhas no momento da acusação, você poderia defender aquele fato, enfim, por meio da prova testemunhal. Então, ele diz que há 3 testemunhas, o Espírito, a água e o sangue. E essa menção da água e do sangue, além de falar sobre o batismo e a cruz, também para João mostra o quanto isso tem relação com a perfuração que Cristo recebeu no momento da sua morte. Saiu água e sangue. João queria fazer uma relação com a profecia, do Antigo Testamento, mostrando que a morte de Cristo foi muito rápida, que ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. E se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. E aqui nós vemos que o testemunho de Deus é maior, porque durante todo o ensino, toda a ministração de Jesus, toda a sua vida, os momentos em que ele curava as pessoas, tudo isso demonstrava que o Pai testemunhava do Filho. No momento do batismo, nós vimos o testemunho do Pai ali se manifestando. A gente não geralmente acredita em conversa que as pessoas nos falam. É muito fácil a gente acreditar, ainda mais alguém de confiança. Mas quando é Deus falando, nossa, nós devemos nos ater com muito mais atenção, E como nós sabemos disso? Por meio da sua palavra. Então, é na palavra que Deus se revela, é na palavra que Deus dá testemunho de si mesmo. Por isso, é na palavra que nós devemos conhecer quem Deus é de fato. O testemunho humano é insuficiente, não pode ser suficiente, mas o testemunho de Deus a seu próprio respeito
é suficiente para nós. E durante o ministério de Jesus, ele mesmo diz: eu testemunho a meu respeito, mas além de mim, o Pai testemunha a meu respeito. E aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Isso lembra aquele versículo de Mateus que diz que carne e sangue não te revelaram isso, mas foi o Espírito de Deus, foi o Pai que está nos céus. Então isso não tem a ver com uma revelação própria, particular nossa, da nossa cabeça, mas é a revelação do próprio Deus. Por isso é a palavra de Deus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Ai, coisa linda demais isso, né? O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Lembra que João começa a sua carta falando sobre a vida que se manifestou, e nós o tocamos. E ele retoma essa palavra vida, que ele retoma esse sentido, né, da existência, a verdadeira vida se encarnou e nós o vimos, nós o contemplamos com os nossos próprios olhos. E ele está querendo nos dizer que a verdadeira vida nos foi presenteada. Nós fomos presenteados pela verdadeira vida. Por meio dessa morte, por meio dessa obra de Jesus na cruz e ressurreição, nós ganhamos vida em nome de Jesus. Ele nos presenteou com a vida eterna, porque o amor é a natureza de Deus, o fruto do Espírito fundamental é o amor. Por isso João nos fala sobre essa questão do amor, porque se é tão fundamental o amor para Deus, então a vida nos vai levar a viver esse amor a Deus e às pessoas. A atuação de Deus em nós nos vivifica por meio do seu amor, nos levando à comunhão com seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E ele utiliza agora a palavra ter, né? Quem tem o Filho. Ele nos mostra, nos revela a grandeza da nossa fé. Cristo agora é propriedade nossa. No sentido de nós somos seus e Ele é nosso. Pela obra de Cristo nós fomos unidos ao Deus maravilhoso, ao grande amor de Deus, pela fé em Jesus. Nós agora somos dele, Ele é nosso, nós podemos permanecer nele, né? Pelo relacionamento, não é nada místico, mas é o relacionamento com Deus em oração, em leitura da palavra, em amor a Deus, nas obras que nós fazemos, naquilo que nós fazemos pelas pessoas. E tudo isso nós podemos viver em relacionamento com Deus e ter um relacionamento pessoal com Deus, um Deus de amor que nos ama. E olha só essa citação maravilhosa, olha só esse comentário do Werner sobre esse versículo. Agora, porém, podemos ter pessoalmente esse Filho. Enquanto o apóstolo geralmente fala da fé no Filho, ele escolhe aqui a palavra ter. Um presente genuíno não é apenas mostrado à distância, não carece apenas de fé. Um presente nos é dado, tornado nossa propriedade. Nós o temos. Deus presenteou-nos a vida que está em seu Filho. Agora também é preciso ter esse Filho. O apóstolo atesta isso de maneira totalmente convicta. Quem tem o Filho de Deus? Isso contraria todos os equívocos intelectualistas da fé, que aparentemente eram tão plausíveis naquele tempo, assim como são amplamente disseminados nos dias de hoje. Fé, na acepção bíblica, não é ter sentenças doutrinárias por verdadeiras. Fé é um vínculo vivo, de pessoa para pessoa, tão real que se pode ter aquilo em que se crê. Para todos nós, a questão decisiva é se realmente temos o Filho Jesus Cristo ou se apenas nos ocupamos dele em pensamento, concordando com as frases bíblicas sobre ele. Aqui está em jogo a nossa vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Também nessa frase tornam a aparecer lado a lado as duas negações gregas. Representa um fato nu e cru que longe de Jesus não temos a vida. Mas que alguém não tenha o Filho não constitui uma circunstância igualmente inalterável, afinal, poderia tê-lo.
foi oferecido pelo próprio Deus a cada pessoa, cada qual pode agarrar, tomar e ter. Se não tem sua vontade deliberada, está envolvida nisso. Não tem porque, em última análise, não deseja tê-lo. Então, aquele que tem o Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus, este não tem a vida eterna. Ele não conheceu a verdadeira vida. E no versículo 13 ele diz: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Quando ele diz estas coisas, ele não está dizendo só esses últimos versículos aqui que antecedem a esse, mas ele está dizendo sobre toda a sua carta. Então, todas essas coisas que eu estou dizendo a vocês, que eu escrevo a vocês, é para que vocês creiam no Filho de Deus. E esse é um versículo chave que resume a mensagem dessa carta. Então, João está escrevendo para as igrejas ali da Ásia, para que as pessoas continuem crendo, né? Para que vocês que creem no Filho de Deus saibam que vocês já receberam a vida eterna. Então, continuem crendo, ok? Então, aqui a mensagem não era evangelística, mas era para reforçar a fé que eles já tinham e para que essas outras heresias não entrassem e não corroessem a revelação que eles receberam. E essa vida, é interessante descrever um pouco desta vida. O que é essa vida? É a plenitude, é a autenticidade que nós desejamos, é aquela saudade de uma verdadeira vida. Parece que todos têm uma visão ideal do que seja a vida. E essa vida pertence à Igreja de Cristo. Ela está disponível a nós. E essa saudade do Éden, essa saudade de uma vida em plenitude com Deus, de harmonia, de comunhão verdadeira com Deus, nós temos essa vida. Está disponível a nós como nossa propriedade. Mas qual é o testemunho que a igreja tem dado a respeito desta vida? Qual o testemunho? Será que nós temos utilizado bem, né, desta vida que Deus nos deu? Será que nós temos confiado verdadeiramente na obra de Cristo? Será que não tem entrado outras heresias? Será que a mente da igreja, o coração da igreja, muitas vezes não está contaminado com outras razões de vida, outras razões de viver? E Deus tem se tornado apenas um meio para conquistar essas coisas? E essa carta nos leva a viver a verdadeira essência. Ele é a vida. Não existe outra vida maravilhosa, outra vida em plenitude, em autenticidade, que nos dê prazer e satisfação como a obra de Cristo por nós, como esse relacionamento que nós temos agora acesso ao Pai. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E esse versículo é um versículo chave sobre oração, porque existem muitos outros versículos que nos falam que se nós pedirmos ao Pai, né, o próprio Jesus nos fala isso, e esse versículo aqui nos esclarece que se pedirmos segundo a sua vontade, Ele vai nos atender. Porque esse Deus é um Deus que atende as nossas orações. Ele gosta de ouvir as nossas orações. Ele deseja que nós nos relacionemos com Ele em oração. E Ele tem prazer de atender as nossas orações. Mas as nossas orações muitas vezes são egoístas. As nossas orações são mesquinhas. Temos até uma boa intenção, mas ainda assim é corrompida. Mas quando nós oramos segundo a vontade do Pai, nós estamos entrando em conformidade com a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Nós estamos entrando em conformidade com aquilo que é maravilhoso, com aquilo que é bom. Então, se nós oramos a vontade de Deus, nós seremos respondidos, porque Deus tem prazer de responder às nossas orações. Você pode vir do jeito que você está, com as suas orações mal feitas mesmo, com as orações que você ainda não sabe como falar, como orar, como se apresentar diante de Deus. Mas venha como você está
E aprenda ao longo do tempo com esse relacionamento em Jesus Cristo a fazer orações que agradam o Pai, orações que entram em conformidade com a sua vontade. E se sabemos que Ele nos ouve enquanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então esta oração, ela não só nos dá a expectativa de que Deus responderá, nós já podemos viver gratos porque nós já recebemos, mesmo ainda não tendo sido respondidos. Nós já recebemos, podemos simplesmente descansar porque Deus nos responderá. E João aborda nos próximos 2 versículos aqui essa questão sobre a oração. Provavelmente naquela época devia ter tido alguma dúvida a respeito da intercessão por pecadores, da intercessão pelas pessoas, e ele quer esclarecer essa questão. E alguém que vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. E isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecados que levam à morte, e por esse não digo que se deva pedir. E aqui ele toca nesse tema sobre o pecado que é para a morte e o pecado que não é para a morte. E muitas pessoas têm dúvida, porque será que a pessoa perde a salvação? Como que isso é? Isso é uma dos versículos que podem sustentar mais um lado do que o outro, né? Nesse combate eterno de calvinismo e arminianismo, que eu não quero entrar nesse assunto aqui, mas eu quero me ater a palavra, o que ela está nos propondo, o que ela está nos dizendo. E, em primeiro lugar, nós vemos uma incompatibilidade com o pecado e o pertencimento a Jesus. Será que um verdadeiro cristão pode, então, ter morte espiritual, sendo que ele já ganhou vida? E a vida que foi lhe dada não foi uma obra humana, foi uma obra divina. Então, será que Deus pode, então, resolver e falar, vamos agora voltá-lo para a vida de morte? Já mudei de ideia. Será que é isso que esse texto quer dizer? João está advertindo sobre a intercessão com aquelas pessoas que estavam se deixando levar pela heresia. E ele não queria que as pessoas fossem simplesmente condenadas à morte. Pronto, você já saiu do evangelho e não tem mais jeito para você. Mas ele aqui inicia essa oração com o empenho de intercessão em favor do irmão que foi culpado pelo pecado. E eu queria trazer um pouco mais, uma situação para trazer um pouco mais de clareza nessa questão. A rigor, qualquer pecado em si acarreta a morte. Agora, porém, o irmão pode interceder pelo culpado e a vida lhe é presenteada novamente. O texto refere-se à vida eterna, na comunhão com Deus, que o irmão corria o risco de perder devido ao seu pecado. Ele lhe dará vida, Jesus lhe dará vida. Isso somente pode se referir a Deus, que faz com que é capaz de fazer isso. No entanto, uma vez que Deus insere nosso suplicar em seu agir, o ele também pode se referir à pessoa que ora, como na verdade demanda a construção da frase. Quem se põe a interceder com sinceridade tem o privilégio de saber que com isso ele está dando vida ao irmão, porque também aqui tem o pedido levado a Deus que atende. Então, João está advertindo sobre o pecado da apostasia e sobre essa questão perigosa, a sedução perigosa dessa heresia, do gnosticismo, que ele está combatendo aqui e que ele está dizendo, olha, se você der ouvidos a isso, você está caindo em pecado e você precisa de irmãos que orem por você, irmãos que possam orar por você, interceder por você e dar vida, né? Porque todo pedido que é feito a Deus e que é conforme a vontade de Deus, Deus tem o desejo de atender esses pedidos. Então, se você vê pessoas se desviando do evangelho, o que você deve fazer por essas pessoas é interceder por essas pessoas. Porque tem pecados que levam à morte, ou seja, que essas pessoas, na verdade, elas estão conosco na igreja, elas fazem tudo conosco, né? E nós devemos olhar o nosso coração, inclusive, né? Ver se nós não somos essas pessoas também. Nós devemos olhar para nós mesmos, né? Então, e verificar o nosso próprio coração. Então, existem amigos, irmãos, há muito tempo de caminhada e que deixaram a fé e
o que nós podemos fazer por essas pessoas é orar por elas. Talvez elas nunca tivessem se convertido realmente. Elas aprenderam uma cultura, um linguajar evangélico, entenderam a mensagem do evangelho, mas chegou no momento da vida delas e que aquilo não fez mais sentido para elas. Então, todo pecado, na verdade, leva à morte. A mentira, enfim, qualquer pecado, né? O adultério, todos levam à morte. E nós estaríamos separados de Deus se não fosse pela fé em Jesus. Ele nos uniu a Deus, a comunhão com Deus. Mas ele está dizendo aqui, em outro momento ele vai dizer que talvez eles nunca foram dos nossos. Ou seja, aquele pecado que o levou a sair do evangelho nos mostra que talvez eles nunca foram dos nossos. Essas pessoas nunca pertenceram, né, de fato, à fé verdadeira. Eles tinham costume, eles tinham a cultura evangélica, a cultura cristã, mas não permaneceram de fato. E a nossa atitude em relação a esses queridos é orar por eles, é interceder por eles, porque Deus pode ainda fazer uma obra na vida deles. Ao invés de agir com desdém, a Bíblia nos ensina a interceder. Ao invés de condenar a pessoa, o nosso trabalho é interceder por essa pessoa, assim como Moisés intercedeu pelo povo. Agora, quando João fala assim, que existe um pecado que é para a morte, então existe um pecado que é mortal no sentido de essa pessoa realmente nunca mais vai voltar para o evangelho. Então, sabe aquelas pessoas que eram evangélicas, elas eram cristãs, mas dali um pouco elas mudam completamente e saem maldizendo completamente o evangelho. Elas saem, assim, realmente para não voltar, nesse sentido. Ela muda a cabeça de uma maneira tão grande que é como se tudo aquilo que ela viveu fosse bobeira, fosse um teatro, fosse algo... Ou seja, um pecado que é para a morte, é o pecado da apostasia. É o pecado... São aquelas pessoas que realmente... Quando saíram do evangelho, elas saíram com força mesmo, saíram com força, dando mau testemunho mesmo. Então, se você já viu alguém assim, é nesse sentido que o João está falando. Então, quanto a essas pessoas, não adianta nem orar, não adianta nem interceder. Então, é nesse sentido que João está falando. Então, há pecado que é para a morte, mas há pecado que não é para a morte. Então, se a pessoa caiu em pecado, ore por essa pessoa, para que Deus lhe dê vida. Mas tem situações em que a pessoa realmente abandonou tão completamente o evangelho, que nesse caso, nos mostra que é um pecado para a morte. Ela nunca mais vai voltar. Então, nesse sentido, nós vemos que o cristão verdadeiro pode perder a salvação? Não. Porque a pessoa que perdeu a salvação, talvez ela nunca foi verdadeiramente salva, certo? Ela viveu o evangelho, ela viveu toda a vida de igreja, mas ela, na verdade, nunca conheceu de fato o evangelho. E nesse versículo 17 diz, toda injustiça é pecado e há pecado que não leva à morte. Pecado para a morte, pecado que não é para a morte, não tem nada a ver com um pecado que é grande, um outro que é pequeno, um que... é um pecadinho e um pecadão, mas tem a ver com Deus quer restabelecer as pessoas. Deus quer redimir as pessoas. Se a pessoa pecou, ela pode se arrepender e ela pode viver para Deus. E Deus pode restaurar aquela pessoa. Então, o nosso trabalho é orar, é amar aquela pessoa, né? Não é penalizar aquela pessoa, colocar um jugo sobre aquela pessoa. E só para esclarecer ainda mais, né, essa parte, porque é uma parte um pouco difícil mesmo, eu quero trazer esta interpretação do Augustus Nicodemos, que diz o seguinte: a interpretação que nos parece mais correta é que João está se referindo à apostasia, que no contexto de seus leitores significaria abandonar a doutrina apostólica que tinham
ouvido e recebido e seguir o ensinamento dos falsos mestres, que negava a encarnação e a divindade do Senhor Jesus. Pode-se inferir do contexto que esse pecado não é uma queda parcial ou uma transgressão de determinado mandamento, mas apostasia, pela qual as pessoas se alienam completamente de Deus. Calvino. Trata-se, portanto, de um pecado doutrinário cometido de forma voluntária e consciente, similar ao pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, cometido pelos fariseus e que o Senhor Jesus declarou que não haveria de ter perdão nem aqui nem no mundo vindouro. Então, em ambos os casos, há uma rejeição consciente e voluntária da verdade que foi claramente exposta. Então, não existe uma lista de pecados para a morte. João não traz isso, não é a intenção do autor. Mas ele quer advertir que nós devemos interceder por essas pessoas, né, que pecam, para que Deus possa restituir. Nós não sabemos se nós pecamos um pecado para a morte ou um pecado que não é para a morte, mas só Deus sabe e cabe a Deus isso. O que cabe a nós é orar por essas pessoas. E ele continua, no caso dos leitores de João, a apostasia seria mais profunda, pois teriam participado das igrejas cristãs, como se fossem cristãos, participado das ordenanças do batismo e da ceia, participado dos meios de graça. A semelhança dos falsos mestres, que também antes tinham sido membros das igrejas, apostatar seria sair delas e se juntar aos pregadores gnósticos e abraçar a doutrina deles, que consistia numa negação de Cristo. Tal pecado era para a morte por sua própria natureza, que é a rejeição final e decidida daquele único que pode salvar, que é Jesus Cristo. E esse pecado leva quem o comete inexoravelmente a um estado de incorrigível embotamento moral e espiritual, porque pecou voluntariamente contra a própria consciência. Então, tá vendo como ele faz essa relação entre a blasfêmia contra o Espírito Santo e a questão da apostasia? Porque provavelmente estão falando da mesma coisa. Pessoas que eram da igreja, mas não pertenciam à família da fé de fato. É provavelmente sobre essas pessoas que apostataram dessa forma que o autor de Hebreus escreveu dizendo que é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, o único caminho a Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Ele descreve como sendo um viver deliberado no pecado após o recebimento do pleno conhecimento da verdade. Esse pecado é descrito como calcar aos pés o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Uma linguagem que claramente aponta para a blasfêmia contra o Espírito Santo e a negação de Jesus como Senhor e Cristo. Em 2 Pedro, em que o apóstolo Pedro se refere aos falsos mestres. Não é sem razão que o apóstolo João desaconselha pedirmos por quem pecou dessa forma. Então ficou claro a relação entre a blasfêmia contra o Espírito Santo, a apostasia e esse versículo de Hebreus 6 também, que são textos difíceis todos esses, porque são textos que nos falam sobre um tipo de aversão completa ao Evangelho, de forma voluntária, de forma consciente, e nos deixam questionando, mas será que realmente a pessoa nunca vai poder voltar para o Evangelho? Mas é que se trata de uma falta de arrependimento muito grande. Elas estão obstinadas realmente pelo pecado. Então, o pecado que é para a morte, a blasfêmia contra o Espírito Santo e esse versículo de Hebreus 6, nos mostra uma relação muito importante. O próprio episódio da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele vai nos mostrar que os fariseus falaram que Jesus fazia obras em nome de Beelzebu, porque ele expulsava demônios. E aí foi nessa ocasião que Jesus falou que, na verdade, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo e isso é imperdoável. Isso porque os fariseus deveriam ser as primeiras pessoas a reconhecerem Jesus. Se era eles que guardavam a palavra de Deus, eles conheciam as profecias de cor e salteado. Eles decoravam isso, a vida deles era isso, era para isso. Se eles não reconheceram o Messias, então eles nunca entenderam nada. Então,
Isso significa que aqueles que conheceram a verdade, mas falaram que aquilo estava relacionado a Beelzebul, atribuíram a obra aos demônios, isso tudo tem a ver com a blasfêmia contra o Espírito Santo e sobre a apostasia. Tem relação as duas coisas. Porque significa que é uma pessoa que conheceu a verdade, mas recusou completamente e negou-a completamente. Então, aqueles que deveriam saber quem era o Messias, o Cristo verdadeiro, na verdade, nunca o conheceram de fato. E isso mostra o quanto, na verdade, eles nunca foram de Deus, o quanto, na verdade, eles nunca pertenceram a Cristo. E o 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. E há aqui 3 certezas que João nos dá. O maligno não pode tocar nele. Você pode ficar tranquilo, porque você é de Deus, o maligno não vai tocar na sua vida. Se você fizer algo, comer uma comida consagrada, se você conversar com alguém que é de uma outra religião diferente da sua, fica tranquilo. Você não precisa ter medo de falar com pessoas que são de religiões diferentes da sua. Você não precisa ter medo de pessoas que compactuam com uma outra crença, falar em você. Tem gente que não vai no cabeleireiro porque a pessoa é de religião X, ou não vai falar com um determinado atendente porque a religião da pessoa é de outra religião X. Não tem nada a ver. O maligno não pode tocar em você. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você é luz. Aonde você for, você tem que brilhar a luz de Cristo. Você tem que mostrar o amor de Deus. Não precisa ter medo do maligno. E ele nos dá a segunda certeza. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós somos de Deus por causa de Jesus Cristo. Essa é a nossa certeza. Os cristãos sabem que eles pertencem a Deus e estão livres da obra do maligno. E por isso eles não precisavam dar ouvidos a falsos ensinamentos, porque isso era compactuar com os desejos do mundo. E a terceira certeza aqui, também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado o entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, a terceira certeza é que nós sabemos que o Filho de Deus já veio. Esse é o Filho de Deus. Não tem outro. Não tem outro Jesus. Esse é o Filho de Deus. E ele faz aqui uma afirmação gloriosa de que Jesus é a vida eterna. Olha que coisa linda. Jesus é a vida eterna. E é o Espírito Santo que nos dá testemunho a respeito de Cristo. É ele que nos leva à verdade. Se alguém disser outra coisa sobre Jesus, não é o Espírito Santo que está falando com aquela pessoa, porque o Espírito Santo nos leva à verdade. E ele já veio, Jesus já veio. Então é ele que nos revela quem é o verdadeiro Deus. É o Espírito Santo que nos revela quem é Jesus. Filhinhos, cuidado com os ídolos. E aí, do nada, João muda o assunto e fala, cuidado com os ídolos. Parece que ele está mudando completamente, finalizando a carta sem uma saudação final, né? Sem aquele aspecto de carta mesmo. Isso aqui tem relação com tudo que ele está escrevendo, sim. Provavelmente ele termina com essa exortação porque ele deseja que a igreja não participe de festividades idólatras como tinham naquela época, porque isso dificultava guardar os ensinamentos de Deus. Então, assim, não é... A gente é luz, mas tem que ter bom senso, tem que ter discernimento, né? Para não dar mau testemunho, para que aquilo não concorde com um determinado tipo de idolatria da nossa época. Então, a gente deve cuidar os nossos comportamentos, a gente deve cuidar aquilo que a gente faz, para que não concorde com uma idolatria da nossa época. Então, era muito comum a idolatria aos ídolos, aos deuses daquela época. Era muito comum. Festividades o ano inteiro, né? Uma vida assim de muita imoralidade. Era algo muito comum. E a nossa época também, a mesma coisa, né? É diferente, mas é idolatria também. Tem vários deuses pagãos da nossa época, que só estão revestidos de maneira diferente, mas é pecado do mesmo jeito. E nós precisamos cuidar para que a gente
aprenda a guardar os mandamentos de Deus e guardar o nosso coração das idolatrias desse mundo. Inclusive a própria heresia, que aquilo não fosse algo que seduzisse e trouxesse idolatria no coração, como se aquilo fosse a salvação da vida das pessoas, mas se ativessem ao verdadeiro evangelho. E dessa maneira nós finalizamos a nossa aula. Graças a Deus, finalizamos a carta de 1 João e nós continuaremos agora com a carta de 2 João. Espero que você tenha sido muito edificado. Deixa aqui nos seus comentários as suas dúvidas, o seu comentário, o que você gostou dessa carta, o que mais te impactou ao longo dessa jornada que nós estivemos juntos, né, nessa primeira carta de João, e quais as suas expectativas para a segunda carta. E você também vai ter acesso aqui à nossa apostila desse material. Esse material aqui é apostilado da carta de 1 João, tá bom? Deus abençoe você e até a aula que vem.